Em uma das ruas de Londres, um homem parece estar andando com pressa, como se alguém o estivesse seguindo. O nome desse cara é Bill e ele é um agente secreto da CIA que carrega uma maleta com muito dinheiro. Não sabemos o que ele estava fazendo, mas o homem parecia muito nervoso e preocupado com o que o cercava. Ele até ligou para sua esposa em casa apenas para se certificar de que sua pequena família estava bem. No escritório da CIA, a atmosfera ficou muito tensa depois que eles perderam o rastro de Bill. Além disso, um dos CCTV também pegou o paradeiro de Bill, que não estava mais com sua bolsa. Mas não muito tempo depois, Bill, que já estava em um táxi, imediatamente enviou uma mensagem para seus superiores. Ele anunciou seu paradeiro e contou sobre um grupo de pessoas que o estava seguindo. Recebeu a mensagem. Wells, que era o chefe da CIA de Londres, ordenou que Bill fosse para a fábrica de cimento, onde a equipe da CIA iria buscá-lo lá. Mas o plano falhou porque descobriu-se que um grupo de pessoas que tinha como alvo Bill havia acessado o GPS do táxi. Como resultado, o agente da CIA foi direcionado para um dos prédios antigos. Naquele local, Bill, que havia se envolvido em tiroteios, finalmente só pôde se render porque foi torturado por Xavier Endal, a pessoa que era o líder da gangue do mal. Endal e sua gangue, que estavam seguindo Bill, aparentemente não estavam atrás do dinheiro na bolsa, mas queriam o amigo de Bill, Jan Stroke. Infelizmente, Bill, que optou por calar a boca, teve que morrer após receber um choque elétrico de alta voltagem de Endal. Enquanto isso, a equipe da CIA, que acaba de perceber a presença de Bill em outro local, finalmente consegue encontrar o corpo do agente. A morte de Bill parece ter deixado um rastro misterioso e deve ser descoberto pela CIA. Por esse motivo, eles procuraram o Dr. Micah Franks. Ele é um cientista genial que uma vez chocou o mundo por causa do programa de memória que executa. Sob o pretexto de segurança nacional, a CIA pediu ao Dr. Micah Franks para executar um programa de memória para Bill. O objetivo é que as memórias vitalícias de Bill possam ser transferidas para outras pessoas que ainda estão vivas. Dessa forma, espera-se que o sujeito que está recebendo a lembrança possa revelar os fatos que de fato aconteceram, pouco antes da morte de Bill. Em Hazleton, West Virginia, um condenado chamado Jericho Steele até designado como sujeito a receber a memória de Bill. Ele é um condenado que entrou e saiu da prisão a vida toda. Na verdade, disse que ele não tem nenhuma empatia pelo ambiente ao seu redor. Jericho é como uma máquina de matar sem emoção que nunca percebeu os crimes que cometeu durante sua vida. Com uma escolta super apertada, Jericho finalmente chegou ao laboratório do Dr. Frank, onde o procedimento de transferência de memória é realizado. Embora não tenha sido fácil, no final o Dr. Franks e sua equipe conseguiram transferir a antiga memória do falecido Bill para a cabeça de Jericho. Ao acordar, Wells imediatamente bombardeou Jericho com muitas perguntas, como se realmente quisesse provocar o condenado para que ele pudesse fornecer imediatamente informações da memória de Bill. Mas isso realmente fez Jericho sentir uma dor de cabeça extraordinária. Isso continuou quando a memória de Bill começou a piscar aleatoriamente na cabeça de Jericho. Mesmo que a memória antiga de Bill tenha piscado um pouco, Jericho, que já estava irritado com a ação de Wells, apenas admitiu que não se lembrava de nada. Ouvindo esta confissão, Wells, que estava muito chateado e sentiu que o prisioneiro era inútil, em vez disso pediu a seus membros que deixassem Jericho simplesmente ir. Ao ser levado pelos homens de Wells, o Dr. Franks, que estava preocupado com a condição de Jericho, deu a ele um remédio para reduzir a dor de cabeça, enquanto dizia para ele se cuidar enquanto estivesse fora. Inesperadamente, os instintos de Jericho como um criminoso sem coração ressurgem. Ele matou facilmente os dois agentes da CIA que o escoltavam. Além disso, Jericho também se comportou como um animal que acabou de roubar comida de um dos visitantes da taverna. Ele também apreendeu um carro e espancou o proprietário. No caminho, Jericho novamente sente uma terrível dor de cabeça quando uma imagem da memória antiga de Bill aparece. Ele, que começou a conseguir captar essas memórias, foi então obrigado a ir até a casa de Bill por as instruções em sua cabeça. Na casa de Bill, Jericho, que está se acostumando com a velha memória de Bill, pode passar facilmente pelo código de segurança daquela casa. Ele então trancou a esposa de Bill e pegou algum dinheiro e joias que estavam lá. A mulher chamada Jill também se sentiu estranha com um homem estranho que entrou em sua casa. O homem que ela nunca conheceu antes aparentemente sabia o código de segurança da casa junto com a senha do caixa eletrônico de Jill. Embora a memória de Bill voltasse repetidamente à cabeça de Jericho, no final, Jericho saiu de casa. Do outro lado, em seu esconderijo, finalmente aparece Jan Stroke, que foi alvo do grupo de Endal.
Ele parece estar em contato com uma gangue de criminosos. A partir daqui, foi revelado que Jan Stroke era a única figura empregada para controlar o sistema de comando e controle de emergência das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por causa dessa posição, então Jan Stroke tem um programa que é exclusivamente para ser responsável pelo controle de armamento pesado pertencente às Forças Armadas Americanas. Isso é exatamente o que Indal queria. Mas gangsters que conhecem com certeza o temperamento do criminoso, obviamente não querem simplesmente desistir. Ele argumentou que, se tivesse o controle, ele o daria apenas àqueles em quem pudesse confiar. Em vez de se livrar da perseguição do grupo de Indal, Jan Stroke pediu algo da Federação Russa, como formulário de passaporte permanente, proteção de segurança e $10 milhões. Em troca, Jan Stroke prometeu dar o programa de controle que ele tem no escritório da CIA. O relato de Gil sobre a aparência de Jericho e tudo o que o homem sabia, obviamente deixando Wells muito chateado. Ele abandonou aquele prisioneiro e agora se arrepende de saber que o Dr. Franks aplicou com sucesso o programa de memória em Jericho. Desde então, Wells começou a procurar Jericho. De volta a Jericó, ele, que acabará de vender as joias de Gil, de repente teve outra dor de cabeça. Mas desta vez não se trata das velhas lembranças de Bill com sua família, mas sim das lembranças da bolsa cheia de dinheiro que o agente da CIA guardava. Percebendo que há uma oportunidade de conseguir muito dinheiro, Jericho então vai até o local onde estava a bolsa, segundo a memória de Bill. Mas, infelizmente, a bolsa que Jericho queria não foi encontrada naquele lugar. Em vez disso, ele sentiu uma dor de cabeça por se esforçar demais para trazer de volta as velhas memórias de Bill. Incapaz de suportar a dor, Jericho finalmente tomou a iniciativa de entrar em contato com o Dr. Franks. Ele fez isso para poder voltar a receber remédios para a dor de cabeça do médico. Mas, sem saber, as atividades por meio da conta de Bill na CIA que Jericho usou foram descobertas pelas pessoas no escritório da CIA. Não querendo perder a noção, Wells pediu a seus membros que fossem imediatamente para o local de Jericho. Ao mesmo tempo, Indal, que continua a desenterrar informações sobre Bill, finalmente descobre que existe uma conexão entre o agente da CIA e o Dr. Franks. Indal até rastreou o paradeiro do médico, até que finalmente soube do programa de memória que o médico havia feito para Jericho. Enquanto isso, o Dr. Franks, que está com Jericho, percebe que o condenado está começando a se adaptar ao personagem original de Bill. Isso ficou claro pela mudança na atitude de Jericho do que era tão selvagem no início, mas agora ele está começando a ser sensível ao que o cerca, incluindo sua preocupação com a esposa e o filho de Bill. Depois de comprar um remédio para dor de cabeça, Jericho, que acabará de sair da farmácia, foi subitamente emboscado por vários membros da CIA. Como resultado, goste ou não, ele foi trazido para enfrentar Wells. Ao saber dessa ação, o Dr. Franks, que estava muito preocupado com Jericho, finalmente pôde apenas ordenar a Wells que não pressionasse muito o prisioneiro para recuperar a memória de Bill. Apenas vá com Jericho e deixe os instintos de Bill levarem o condenado a revelar. Enquanto isso, Wells, que estava feliz por ter capturado Jericho novamente, agora estava em pânico porque um de seus informantes disse a ele que Jan Stroke estava tentando fazer um acordo com os russos. Pior ainda, os homens com controle de vigilância, ele é conhecido por estar demonstrando seu programa de controle de mísseis. De volta para Jericó, ele, que estava na sala de interrogatório, foi então solicitado por Wells a concordar. O chefe da CIA prometeu dar todo o dinheiro na bolsa se Jericho contasse onde Jan Stroke estava. Movido pelos instintos de Bill, Jericho, que só tinha sido motivado por dinheiro, de repente pediu para ser levado à praia. Ao mesmo tempo, Indal começou a procurar Jericho e então tentou enganar a CIA e a polícia em Londres. Com astúcia, ele trocou o rosto de um visitante do aeroporto pelo rosto de Jan Stroke. A captura da câmera do CCTV no aeroporto atraiu a atenção dos policiais. Da mesma forma com Wells, aquele que recebeu uma denúncia sobre o aparecimento de Jan Stroke, imediatamente deixou Jericó e optou por prender a pessoa. Jericho se sentiu azarado, porque a manobra de Indal na verdade o colocou em novos problemas. Ele, que estava apenas com um grupo de carros naquele momento, de repente foi atacado pelos homens de Indal. Como resultado, a ação de tiro era inevitável. Embora os homens de Wells estivessem em ação, Jericho ainda teve sorte porque conseguiu escapar da perseguição da gangue de Indal. Depois de conseguir se salvar, Jericho, que estava ferido, decidiu voltar para a casa de Bill. Nesse local, ele começou a tratar sua própria ferida. Mas quem teria pensado? Descobriu-se que a chegada de Jericho foi notada por Gil. Sentindo-se ameaçada, a mulher apontou uma arma para Jericho. Curiosamente, Jericho, que deveria ter sido provocado ou resistido sob a mira de uma arma, só conseguiu explicar sua condição. Ele não parecia ter o menor desejo de machucar Gil.
Dessa reunião também, Jericho revela que o cérebro de Bill foi implantado em sua cabeça. Foi isso que o fez ter as memórias e os instintos de Bill. Mesmo que Jill não acreditasse nas palavras do homem, as velhas memórias de Jericho de Bill e Jill pareciam ter feito Jill lentamente acreditar que o homem na frente dela agora tinha velhas memórias de seu falecido marido. Enquanto isso, a tensão foi imediatamente sentida pela tripulação do submarino militar americano, porque descobriu-se que Jan Stroke realmente cumpriu sua promessa. O homem controlava facilmente todos os controles do navio, inclusive lançando mísseis que preocupavam todos os tripulantes. Mas como uma demonstração, Jan Stroke apenas mostra a capacidade de vigilância e de controle, para destruir o próprio míssil automaticamente sem o alvo pretendido. De volta para Jericó. Um raro momento realmente experienciado pelo homem. Aquele que costumava ser um condenado cruel com instintos como os de um animal sem emoção, agora tem instintos como os humanos em geral. Ele até se dava muito bem com a filha de Bill, Emma. Não apenas isso, mas os instintos de Bill, que continuaram a dominar Jericho, também o fizeram sentir amor. Ele também revelou todas as doces lembranças que passaram por Bill com Jill. De repente, isso deixou a mulher muito comovida, porque parecia ter reencontrado a figura do marido. Não muito diferente de Jericho, esse homem não parece ter um lado selvagem. Até ele tinha lágrimas nos olhos quando contou a história do passado de Jill quando ela ainda estava com Bill. Também parece ter feito o coração de Jill derreter. Como resultado, foi a própria Jill quem finalmente pediu a Jericho para passar a noite em sua casa. No dia seguinte, Jericho, que acabará de acordar, de repente se lembrou da localização da bolsa que Bill trouxera com ele. Foi aí que ele soube que a bolsa estava na verdade na estante de uma das universidades, onde Jill leciona. Não querendo perder tempo, ele imediatamente foi buscar a sacola. Mas, infelizmente, Jill e Emma, que acabaram de ser deixadas por Jericho, agora têm uma convidada, Elsa Miller. Ela é o braço direito de Endal. A chegada dela foi para fazer de Jill e Emma uma isca, para que elas possam atrair Jericho na universidade onde Jill ensina. Jericho, que acabará de pegar a bolsa, ficou surpreso com a aparição de Endal. Jericho, que estava prestes a sair da sala da biblioteca, recebeu um ataque que o fez cair instantaneamente. Jericho, que começou a recuperar a consciência, agora está sendo interrogado por Endal para mostrar o paradeiro de Jan Stroke. Embora a princípio ele tenha ficado em silêncio, mas Jericho não queria que nada de ruim acontecesse com Jill e Emma. Então, finalmente, ele contou o paradeiro de Jan Stroke. Recebendo esta pista, Endal e seus homens trouxeram Jericó para aquele local. Enquanto isso, no escritório da CIA, Wells, que viu a aparição das pessoas da Federação Russa, rapidamente se dirigiu ao local onde elas estavam. Ele fez isso para que a CIA pudesse descobrir o paradeiro de Jan Stroke, com quem ele supostamente faria transações com os russos. Então, o tiroteio entre a CIA e o grupo russo foi muito acirrado. Enquanto isso, Jericho, que havia escapado da comitiva de Endal, finalmente conseguiu encontrar Jan Stroke cara a cara. Foi lá que Jericho deu uma sacola cheia de dinheiro e um passaporte que Jan Stroke queria. Mas uma transação que deveria ser rápida acabou apresentando problemas. Elsa, que veio de repente, imediatamente atirou em Jericho. Enquanto isso, Jan Stroke, que acabará de transferir o arquivo de controle do Vigilancil para seu pendrive, foi morto a tiros pela mulher. Surpreendentemente, Jericho, que levou um tiro no ombro, imediatamente acordou e espancou Elsa até a morte. Rapidamente, Jericho então foi trazer o pendrive para o local onde Jill e Emma estavam. Na pista de pouso, Jericho, que era controlado por Revenge and Fury, acabou brutalmente com toda a tripulação do Endal. Mas a ação foi interrompida repentinamente quando Endal ameaçou Jericho com a segurança de Emma. Ele estava apontando uma arma. Como Jericho não queria perder a filha, ele finalmente deu o pendrive para Endal. Infelizmente, em vez de ir direto com o Fladisks, Endal atirou em Jericho. Depois de ficar satisfeito com a ação, Endal voou para fora de Londres em seu avião. No entanto, inesperadamente, o programa de controle de vigilância havia sido remodificado anteriormente por Jan Stroke. Sob a direção de Bill, Jan Stroke configurou o programa para ter apenas um alvo, onde o destino é o local onde o programa é executado. Endal, que estava tão confiante para realizar o programa, finalmente teve que morrer depois que seu avião foi explodido por um míssil que ele mesmo lançou. No final do filme, Jill e Emma começam a aceitar a presença de Jericho em suas vidas. Além disso, os instintos de Bill que estão em Jericó estão mudando lentamente sua atitude e modo de pensar. E, o filme termina. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.